um jovem pulou dentro de uma casa. Quando a viatura saiu, despulou. Ele despulou e saiu correndo. Quando prenderam, quem era? E se você curte esse tipo de vídeo trazendo informações importantes, já clica no botãozinho aqui para me seguir e não perder nenhuma novidade. Bom, vamos lá. Agora eu quero relatar o que foi que a Suzane falou. E isso foi confirmado pelo advogado, Dr. Mauro Nassif. E volto a repetir, estou contando essa história com riqueza de detalhes, pois o júri foi 4-3. Nossa, foi bem próximo. Por um voto. Porque todo mundo pensa, ela foi condenada. Calma, foi 4-3. Por um voto, ela não. Um voto. Ela E eu não. quero dizer o seguinte, uma coisa na época é você pegar um programa policial e ouvir. A outra coisa, Luan, é você ficar como jurado 4, 5 dias ali o dia inteiro participando do tribunal do júri, que é um teatro da vida real. É verdade. Então você imagina, eu que estava lá, eu estou acompanhando todo esse enredo. E o que aconteceu? A versão de Suzane, a versão do advogado, entrou na mente de 3 jurados. Se pegasse mais um, Já era. nós nem estaríamos falando de Suzane agora. Ela teria sido absolvida. Agora, qual foi a teoria que eles jogaram para pedir a absolvição de Suzane? Isso é que é interessante. Por quê? Porque ela não nega que ela estava na casa. Ela não negou. Ela conta do plano. Ela conta o plano, ela conta como eles entraram na casa, ela conta que desarmou o alarme, ela conta que ela ficou na parte de baixo, ela conta que ela subiu, viu os pais dormindo, desceu e mandou o Daniel Cravinhos e o irmão subirem. Ela conta tudo. Tudinho. Mas a pergunta é, Lordelo, mas peraí, se ela confessou tudo, por que 3 pessoas absolveram Suzana Richthofen? Não faz sentido, né? Concorda? Concordo. Mas aí eu vou te contar o que fez sentido para 3 jurados. Caramba. Vamos lá. Qual foi a tese levantada pelo Dr. Mauro Nassif e qual foi toda a argumentação da Suzane, que é realmente uma artista, ela consegue convencer as pessoas. Eu sempre sabe aquele vendedor que você senta na frente, Sim. você sai com uma sacola. A Suzane é desse tipo. E ela resolveu o seguinte, ela confessa tudo. Só que ela alega o seguinte, ela conta a história da vida dela, uma menina rica que conheceu um garoto mais humilde e esse garoto a induz a uma prática sexual constante e uso de drogas diariamente. Ou seja, o uso de droga constante na vida dela fez com que ela se desligasse dos estudos, que ela se desligasse da família e que ela teria virado o quê? Um objeto nas mãos do namorado. Essa foi a teoria de defesa de Suzane Richthofen. Ela se colocou como uma pessoa. Eu estava totalmente entorpecida. E depois que tudo aconteceu, que eu percebi que eu fui induzida a auxiliar nesse plano macabro, pois o meu ex-namorado queria a fortuna da minha família. Eu estou arrependida, eu fui vítima das drogas, eu fui vítima da minha juventude e eu fui vítima de um rapaz que é muito mais experiente que eu. E essa teoria que eu estou contando para você fez com que 3 jurados escrevessem ela é inocente. Caramba. Então o cara é muito bom, esse doutor, né? Então, advogado criminalista tem que ser bom. Se for do tribunal de júri, tem que ser melhor ainda. Mas você tem que... O que o advogado faz? Ele tem que pegar a história e encaixar o seu cliente numa veia aonde você possa convencer alguém. Porque quando você cria uma defesa totalmente estrombólica, sem nexo, o jurado fala, para, pô. Não faz sentido. Faz sentido, pô. Para. Mas não, nesse caso, houve toda uma... A história é a história de uma menina que conheceu um rapaz, perde a virgindade e vira uma drogada. E como drogada, ela não responderia pelos seus atos. Nossa.
quase ela foi absolvida. E a gente nem estaria falando desse caso aqui, né, doutor? Agora, é muito importante para o seu público que tem gente mais jovem, tem gente que tem filhos. Mas uma coisa é verdade. Vamos supor que a família Richthofen não tivesse ido ao Parque do Ibirapuera verificar as questões de aeromodelismo. Nossa, já teria mudado tudo, né? Vamos supor que eles resolvessem ir para uma empresa para comprar um aeromodelismo, ir num local de especialistas e não ir no Parque do Ibirapuera. Então, o que a gente percebe é que as companhias, de uma maneira ou de outra, induzem situações, principalmente com o jovem. Porque a Suzane não usava drogas e nem também o Andreas. E o pior, o Andreas, que foi colocado nessa trama e não sabia de nada, e o Andreas, que acreditava até um determinado momento que a irmã era vítima dos irmãos Cravinho. Durante muito tempo ele acreditou, até um dia que caiu a ficha, ele falou, minha irmã estava junto. Só que o Andreas, ele aprendeu a usar drogas com quem? Com o Daniel e com a irmã. Porque a irmã acabou jogando o irmão nessa fria. Tanto é que o Andreas progrediu para drogas mais altas, drogas mais pesadas e chegou a morar na rua. Nossa, caramba. O Andreas, eu me recordo bem, no Rede TV News, que eu era comentarista, para você ter uma noção, existem imagens do Andreas, uma viatura da Polícia Militar que foi acionada, que um jovem pulou dentro de uma casa. Quando a viatura saiu, despulou. Ele despulou e saiu correndo. Quando prenderam, quem era? Andreas von Richthofen. Nossa. Ele estava completamente alucinado. Fora de si. Fora de si, não sabia o que estava fazendo e morando na rua já por algum tempo. E ele era de condição boa? Depois ele ficou com a herança, doutor? Não, vamos lá. Então imagina, morre o pai e morre a mãe. A irmã está presa. Ele descobre que a irmã teve participação, que a irmã sabia, porque o Andreas não sabia. Então imagina, o Andreas foi morar com os avós. Mas eu te pergunto, como é que fica a cabeça do garoto? Nossa, tudo louco, né? Como ele estava completamente atordoado, porque você perder a mãe e o pai de uma hora para outra, ele não perdeu a mãe e o pai, ele perdeu a mãe, ele perdeu o pai, ele perdeu a irmã e ele perdeu o Daniel, que ele tinha como irmão. Ou seja, as pessoas que ele convivia acabaram. Nossa. E aí, infelizmente, como ele já utilizava drogas, ele continuou a usar drogas e usando drogas mais fortes. Eu me recordo que pela Rede TV nós estivemos, se não me engano, em Carapicuíba, num centro de tratamento de drogados, porque ele estava lá. E nós tentamos falar com alguém, mas na época não conseguimos. Felizmente, me parece que ele se recuperou, tá? Ele se recuperou, mas ele teve uma fase muito difícil. A família tinha patrimônio, só que esse patrimônio ficou parado. Esse patrimônio foi se desgastando, foi juntando IPTU, foi juntando condomínio. E no final, a fortuna foi se esvaindo. Porque às vezes o dinheiro fica parado lá, né? Sem correção, sem nada. Não, e o imóvel tem as pendências que você tem que pagar. Moral da história, hoje o Andreas mora num sítio simples, que era da família, aqui na Grande São Paulo, e ele vive numa situação muito simples. Nem carro ele tem. Caramba. Tá? A questão financeira e de imóveis estão todas enroladas a partir de todo esse tempo. A Suzane foi considerada indigna, ela perdeu qualquer tipo de herança, mas eu percebo que o Andreas não está com esse dinheiro. A situação dele realmente é de pegar ônibus, é de viver uma vida muito solitária. Tá? Então, toda essa é história. Mas volto a repetir, essa história foi levada ao tribunal do júri e o tribunal do júri quase absolve Suzane Richthofen.